Eu sou a Mayla Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez seja um pouco delicado. Isso aí que você está passando hoje é frescura? Ou depende do que você está vivendo ou de quem está vivendo? Às vezes, a gente julga em menos de 5 segundos alguém, mas quando alguém julga alguma coisa que a gente e chama de frescura. E a gente não esquece. Aí a gente fica 7 anos lembrando. E para falar sobre esse assunto aqui comigo, ela, que é confeiteira e atriz, Leilane Santos. E ele, que é artista visual, artista de teatro e educador físico, Gabriel Davis. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Olá, gente. Bem feliz em estar aqui com vocês, mais um projeto, né? Boa noite, eu tô animado, meio nervoso, mas tô bem. Vamos que vamos. Antes de a gente começar as perguntas, quero saber, hein? Vocês são mais do time que acaba julgando bastante, ouvindo as falácias alheias e pensando, isso aí é bem frescura, hein? Ou vocês são aquelas pessoas que têm mais a falar e as pessoas julgarem vocês que são frescurentos? Como que é aí pra vocês isso? Eu sou do time que julga mais. Realmente eu Você é mais né? o julgador. Se me julgam, eu não tô sabendo. Não me julgam na minha cara, mas eu mais. Eu acho que é os dois também. Eu julgo, mas eu acho que eu sou bem julgada também, viu? Eu amo. Mas quando vem a expressão pra vocês, isso é frescura. Como que vocês definem isso geralmente, quando vocês escutam isso? Vocês costumam prestar atenção, perceber que a pessoa sempre vem com aquela coisa de coisas mais fúteis? Ou vocês têm essa coisa meio que tipo assim, tá me julgando porque é meu jeito, enfim, como é que é pra vocês quando vocês escutam isso? Quando falo para mim, diretamente pra mim, Ou quando vem à cabeça a expressão mesmo, isso aí é frescura, como é que é pra você? bom, quando dizem essa palavra diretamente pra mim, normalmente eu não tento levar muito a sério, dependendo da pessoa. Porque se for uma pessoa que eu não conheço, que não conhece a minha história, eu não vou me importar com o que essa pessoa acha de mim. Agora, se é uma pessoa que tem uma relevância, por exemplo, uma mãe, uma avó, alguém do meu convívio, me julga, aí eu tento me defender. Falar, não, isso não é frescura. Isso, estou passando por isso, isso e isso, por vários motivos. Então, depende da importância que essa pessoa tem na minha vida. Se é uma pessoa que não tem importância, normalmente eu não dou importância para o que ela acha de mim. É assim, isso é frescura, eu acho que é a palavra usada de uma forma cruel. Então eu vejo mais como assim uma invalidação, uma falta de empatia. Comigo, eu não lembro assim de ter acontecido, né? Não diretamente, mas assim, vendo casos que acontecem mesmo, né? Hoje em dia, muita invalidação dos sentimentos das pessoas. As pessoas, estou com ansiedade. Isso é frescura, isso é falta de Deus, né? Uhum. Acontece muito isso. Vai para a igreja que resolve. Cara, Então, eu vejo muito. mais como uma falta de empatia, e invalidação dos sentimentos, porque a gente não sabe, né, que se passa dentro de cada um. Total. E também, às vezes, como você disse, né? As gerações acabam se esbarrando muito nisso, né? Porque a gente vai evoluindo como seres humanos e a sociedade também evolui. E aí chega um momento de coisas que, às vezes, os nossos pais, mesmo a gente, né? A nossa geração, às vezes não dá tanta importância. E aí você vê uma galerinha nova chegando. Eu que tenho bastante contato com gente jovem, assim, e eles já sabem nomear sentimentos, eles conseguem falar isso não tá legal comigo e tal. E em alguns momentos eu me pego pensando, nossa, mas também são muito fraquinhos, é muita frescura. Só que é isso, é um exercício que a gente precisa fazer de que realmente, por mais que, principalmente no meu caso, né, com as gerações atuais, com as novas gerações, eu tendo é comum também, né? As pessoas tendem a fazer isso nas suas gerações, mas como hoje em dia, com essa informação muito mais acessível, a gente consegue até. Às vezes as pessoas se dão diagnósticos, né? ChatGPT tá aí pra explicar isso. Acabam assim se diagnosticando, falando. Mas como eles também têm ali uma certa facilidade em dizer, em nomear essas coisas.
muitas vezes a gente acaba invalidando, como a Lei falou mesmo, né? Falando, enfim, fazendo essas coisas que não é uma coisa legal, porque você já vai com o ouvido meio viciado em, só porque talvez aquilo pra mim não seja uma coisa difícil de passar, ou porque não acontece comigo, né, frequentemente, a gente já quer julgar o outro. É terrível isso. Mas, assim como o Gabs também, eu também tenho isso de, dependendo da pessoa que tá falando, né, a gente dá mais importância ou menos importância, né? Vocês já tiveram alguma situação, recente que vocês lembram de ou vocês pensaram, né, que tá livre, ele pensar também aqui, a gente pode contar, que vocês queiram compartilhar. Isso aí é meio frescura. Ou alguma coisa que aconteceu com vocês, assim, que às vezes a pessoa não fala frescura, mas a pessoa tá querendo insinuar, né? Às vezes não fala na nossa cara, mas tá querendo insinuar. Já aconteceu? Ai, gente. Uma coisa que é engraçada, por exemplo, chorar assistindo alguma coisa. Tem gente que acha que é frescura. A minha mãe, por exemplo, ela não gosta muito quando em peça ou no cinema todo mundo começa a rir. Ela julga todo mundo que tá rindo. Ué, tá todo mundo rindo. É pra rir. Aí ela diz que essas pessoas que riem muito alto, ri toda hora em teatro, em cinema, quer chamar atenção. Eu E estaria aí eu falo, ferrada não, então com ela, porque a mas é minha uma risada é comédia, é pra rir altíssima. mesmo. É o quê? Eu estaria ferrada então assistindo com ela, porque a minha risada ela é alta, gente, em um nível. Então, e aí, recentemente a gente foi assistir o musical Shrek. Ela riu do começo ao fim, eu fiquei assim, ué, não era frescura? Não tava querendo chamar atenção? Mas é muito engraçado a minha mãe, ela tem isso dessas etiquetinhas, Sim. assim, mas ela é toda desbocada também. Então, no musical, eu tentei me segurar um pouco, mas eu ri. Mas como eu estava do lado dela, falar, isso não é tão engraçado, não vou rir tanto. Só que aí ela tava rindo. Aí você já aproveitou pra julgar, nossa, frescurenta senhora, não? Aquelas, não é logo a senhora que acha que é demais. Sim. Eu amo. Não, assim, eu tava pensando e felizmente eu acho que eu nunca passei assim por nenhuma situação, não que tenha me marcado, né? Não dei muita importância Sim. de alguém, tipo, invalidar, né? Tipo assim, mas tem aquelas caras, né? Que quando a gente conta alguma coisa pra uma pessoa, aí não, a pessoa não fala, né? Mas ela te olha Com certeza. e você vê na cara dela que ela tá te julgando, tipo assim, nossa, você tá assim Sim. por causa disso? Nossa, o pior, a cara é uma coisa que a gente não consegue muito disfarçar, né? Eu tento, eu juro que eu tento. Eu, Tu tenta. eu trabalho com criança também, assim como a Mayla. Quando vem uma criança com um problema enorme na vida dela, que ai, fulano de tal encostou no meu cabelo. Eu tento não fazer a cara de julgamento, mas eu dou atenção, falo, é sério que isso aconteceu? Mas por dentro assim, meu Deus do céu. Pelo amor de Por Deus. dentro julgando horrores, mas por fora dando todo o apoio. Sim. E recentemente, Eu né? tento tomar cuidado com a minha expressão às vezes. Mas o Sim. Gabriel, gente, pra quem não conhece, ele tem incontinência total facial. Se ele não gostar de uma coisa, ele vai demonstrar que ele não tá gostando dele, mostra tudo. Mas assim, recentemente, o Yuri, né, que é meu companheiro, ele passou por uma fase que as pessoas falaram às vezes não falaram diretamente, mas tentaram insinuar, porque ele perdeu os 2 cachorrinhos dele. E aí, o falecimento de um animalzinho, pra muitas pessoas, parece ser uma coisa muito assim, faz parte, assim, claro, né, faz parte mesmo da vida, eles vivem menos que a gente, então tá certo, vai acontecer. Mas ele ficou muito mal, assim, e perdeu eles muito próximo, né. E quantas vezes, assim, até na família dele, as pessoas, conforme ele ia contando, ele ia demonstrando que ele estava muito mal, eu vi ele passando na pele isso. E como é recente também, né, e assim, é muito ruim, assim, e como ele disse, né, os meus cachorros são mais importantes pra mim, né, viveram mais tempo comigo que muitas pessoas ao meu redor.
muitas pessoas que eu tive por perto, né? E pra ele foi a maior barra, assim, foi o maior difícil. E quantas vezes, gente, ele ia lá, contava, ai, tô passando por isso. Porque antes de o segundo falecer, porque eles faleceram com 1 mês e meio, assim, de diferença, né? E aí eles estavam com essa diferença, teve uma diferença muito pequena, assim. E aí, conforme ele foi contando, né, falando às vezes, ai, meu outro cachorro também ficou doente, ai, tô pensando no pior e tal, as pessoas sempre, ah, não, mas aí depois você pega outro. Não, daqui a pouco tá tudo certo, passa rápido. E assim, gente, eu vi aquilo e a cara dele era assim, tipo, devastado, porque pra ele não era pegar outro, entendeu? Ele não. Ele viveu. Um faleceu com 17, outro com 14. Ou seja, grande parte da vida dele, mais da metade, né? Um dele, mais da metade da vida dele. Então, assim, é uma coisa muito sofrida. E como as pessoas descredibilizavam essa dor, assim, que é um animalzinho, então não tem que ter esse peso todo. Aí, até a avó dele, né? Assim, querendo, não na maldade, mas querendo que ele superasse logo, né? Meteu essa, assim, tipo assim, não, se ele falecer, eu te dou outro. Tipo assim, ele, não, porque não imagina que essa dor seja tão grande e acaba tratando mesmo como uma invalidação, assim, né? Pro outro, às vezes é uma coisa tão banal, assim, ou tão rápida. Não, isso aí acontece, não é assim também. Qualquer coisa você pega outra. Enfim, foi bem intensa essa fase. É muito, nossa, é muito triste você julgar o luto de alguém, né? Luto é muito complicado. Sim, Porque, por mais que seja um cachorro, o cachorro não é um objeto, é uma vida, né? sim. Não é um objeto que você perdeu. Mesmo que seja um objeto que você perdeu, você tem um sentimento por aquele objeto que você perdeu, Exato. né? Não Não, e foi por outro. Assim, rápido. na Uhum. questão do luto, isso acontece muito, né? Das pessoas julgarem o tempo. Nossa. É, eu tenho uma, né? Eu tenho uma sobrinha, só que era gêmeas. E aí uma se desenvolveu e a outra não. E as Uhum. pessoas falavam isso. Ai, pelo menos vai vir uma, né? Meu Deus, gente. Vai vir uma. Então. Pelo menos não foi as duas. Ai, mais pra frente você tem outra. Falavam pra minha irmã, né? E assim, tinha aquele julgamento, né? Meu Deus, por que essa pessoa tá pensando isso, tá falando isso, que foi menos pior ter sido só uma? Porque não, a gente tava esperando as duas, É né? lógico. A sua irmã com certeza estava se preparando, amou a notícia de ter sido gêmeas, né? A gente tem que pensar muito nisso. É um lugar que a gente tem que realmente refletir, né, às vezes, porque às vezes sai sem querer mesmo, ou a gente acaba fazendo uma coisa até para tentar confortar o outro, É, mas acaba que a gente acaba sendo muito insensível e muito sem noção mesmo. É. E, Isso é e uma você coisa já. que eu aprendi com a vida. Se eu Sim. não tenho nada bom pra falar, eu vou só escutar aquela pessoa. Uhum. Porque às vezes você tentando consolar alguém, você deixa a pessoa pior. Não, com certeza. Então, Como então é melhor não falar nada, só balançar a cabeça e compreender e dizer que é você entende e pronto. Eu isso, tento fazer isso hoje. é uma questão de amadurecimento também, né. Mas às vezes as pessoas, mesmo mais velhas, às vezes sentem, acho que essa coisa de tipo: "Ah não, eu sei de tudo e tal". não, tipo assim, tem muita gente que já passou pela mesma coisa e sobreviveu. Aí por causa Isso, disso você também tem, sobreviver. Oxe, tem que levar na boa. isso, exatamente. Nossa, essa eu acho que é a coisa mais difícil de tudo, assim, quando a gente fala sobre esse assunto de frescura, é que as pessoas que sobreviveram ou que passaram por aquilo de uma forma diferente, como elas acham que elas têm causa, propriedade no que elas estão dizendo, aí, cara, você vai ter que aguentar um chato de galocha falando, ditando a regra de como que deve ser. E a gente sabe que muitas as experiências, apesar de elas não serem individuais, únicas, a gente sabe que cada um tem o seu contexto, a sua história, a sua forma de levar as coisas. E isso às vezes, se aconteceu uma coisa muito básica comigo no momento do mês, talvez eu não leve tão a sério, mas às vezes se acontece uma coisa pequena e eu tô cheia de trabalho, cheia de coisa, sabe, a vida louca, talvez eu leve de outro jeito, né? E vocês já tiveram uma coisa do tipo de julgar a pessoa e depois ouvir a história da pessoa e se arrepender assim no meio do caminho? Vocês já tiveram essa percepção assim em algum momento? Aquele Minha bola fora, tipo, filha, essa pessoa aí, essa Leilane, eu não gostava dela.
Nossa, eu julgava essa menina demais, demais. Por quê? Quando eu a conheci, nós nos conhecemos no curso de teatro e o professor, ele perguntou qual era o ator ou atriz que você gostava na época. Ai, gente, aí essa menina me solta Caio Castro e fala, não, que menina, nossa, que menina supérflua, que não sabe de nada. Olha isso. Ela é uma jovenzinha, E sabe? aí, Uma adolescente, fã de Malhação, tá? Preciso me defender aqui. e aí nós acabamos virando melhores amigos durante muito tempo. Muitos anos, é amizade de mais de anos. Quase Sim. 10 anos, né? Mas, Então, tá vendo? Mais de 10 anos. Não, sim. Eu não acredito, pois é, amigo. Julguei e me arrependi. tá vendo? Quem conhece, quando que iria imaginar isso? Pois é. Pois é. Mas assim, julgar, eu acho que é uma coisa que todo mundo faz. Antes de conhecer alguém, você, pelo jeito que a pessoa é, você já julga, você tem um preconceito daquela pessoa, né? Acho Sim. que todo mundo faz isso. Ah, a pessoa tem uma característica física, você julga ela por essa característica. Só que você não sabe o porquê dela estar daquele jeito, ou, enfim. Esses dias, olha o exemplo, esses dias Amo. eu estava sentado no metrô e aí eu vi um homem com um cabelo. Ah, gente, eu achei aquele cabelo horrível. E aí eu pensei, eu achei, mas isso foi muito doido essa reflexão sozinho, 6 horas da manhã no metrô. Eu sentei, eu achei aquele cabelo horrível. Não preciso dizer como que era o cabelo, mas eu achei o penteado feio. E aí eu comigo, nossa, mas Gabriel, por que que você acha aquele cabelo feio? Pra ele, é bonito. Uhum. E isso eu refletindo sozinho, 6 horas da manhã, pensando nisso. Nossa, mas realmente, né? E tem gente que vai olhar aquilo lá, vai rir da cara da pessoa, na cara da pessoa. Vai, com Ela é certeza. feia, não sei o quê. Principalmente familiares, né? Quem Sim. vive junto. Falei, não, mas o cara acha lindo. A pessoa acha lindo. Eu acho lindo Uhum. outras coisas. E o porquê que eu acho aquele cabelo feio? E aí, nossa, uma loucura na minha cabeça. Até eu chegar no trabalho. Meu Sim. Deus, 6 horas da manhã, não dele. Aí o peão não tem um Mas isso, dia de sossego. né? Mas isso, eu, assim, com certeza, né? Existe isso da gente. Eu sou acostumada assim, todo mundo que passa por mim, que nem às vezes, né? A gente tá no metrô e aí a gente começa a ver as pessoas assim, a gente fala, pra onde será que essa pessoa tá indo agora? Será que tá indo trabalhar? Será que tá indo pra casa? É, com certeza já olhei, já julguei. E principalmente em ambiente de trabalho, que a gente olha aquela pessoa, julga, e depois você vai convivendo ali, às vezes você tem razão, às vezes não. Sim, com certeza. Teatro, então, gente, eu sinto que eu sempre fui muito julgada, assim, as pessoas olhavam pra minha cara e me julgavam um pouco, sabe? Achavam alguma coisa, assim, de mim que não era muito correspondente com quem eu sou de verdade. E muitas pessoas já falaram isso pra mim, assim, tipo, na maior caruda mesmo, depois, nossa, eu achava que você era muito chata. Eu achava que você era muito metida, eu achava um monte de coisa. Mas depois que a pessoa me conhecia, passava um tempo, acontecia de no teatro mesmo, muitas vezes as pessoas pensavam, nossa, eu achava que você é outro tipo de pessoa e tal. E eu não era nada daquilo, assim, no fim não era nada daquilo. Assim como eu também já julguei inúmeras pessoas, né? E não tem como, assim, tem, claro, esse julgamento mais passageiro, mas também às vezes eu sou meio de julgar pessoas que aparentemente tiveram coisas fáceis, rápido, sabe? Eu fico meio assim, ah, mas também ganhou de fulano, mas eu sou muito assim. E assim, até eu escutar o contrário, eu vou julgando até o fim mesmo, assim, sabe? Aquelas pessoas que viajam um monte, eu fico assim, ah, gente, mas não é possível. A pessoa não trabalha, não tem um trabalho, né? A Hum. herdeira, né? Aí é fácil, né? E eu julgo mesmo sem dó, e a não ser. E muitas vezes a pessoa não consegue provar o contrário, né? Consegue. Ela é realmente uma pessoa privilegiada,
vários sentidos. Então geralmente eu tenho isso, mas é claro que vez ou outra, né, acontece de eu pensar assim de alguém. Ambientes de trabalho mesmo é um bom lugar de a gente pensar uma coisa e se arrepender totalmente, né? Pensar que a pessoa é um estilo de pessoa e tal. Depois, quando você vai conhecendo, vai percebendo, você vai entendendo que não é nada daquilo. Às vezes você até fabrica, a pessoa é super brava, a pessoa. E não, às vezes a pessoa é tímida, não fala com você porque ela é tímida na dela mesmo, né? E a gente, às vezes, já julga uma coisa, já pensa alguma coisa. Mas que eu julgo com firmeza, assim, são pessoas que do nada, assim, nossa, casa, carro, viagem 5 vezes no ano. Aí eu fico, gente, mas também, né? Não faz uns das 7 às 18 nunca, assim, nunca fez na vida. Nossa, Ah, herdeiro a gente tem que julgar mesmo. Ah, Sem dó, né? eu não. trabalhava ali na Vila Olímpia, aí na hora do almoço eu sempre ia no shopping. Aí quando eu ia de uniforme, né? Aí eu via as Aham. pessoas assim, fazendo compra, meio-dia, 1 hora da tarde. Eu, nossa, gente, O que tá trabalha fazendo? não? O que acontece? Não trabalha, o que é que faz? Eu aqui correndo 1 hora pra vir até o shopping almoçar Não, na academia eu e penso a a pessoa mesma ali fazendo coisa. compras. Exato. Nossa, assim, o famoso horário do herdeiro. Exato. Não, às vezes eu vejo nos stories, né? Ai, fulano treinou 5 horas da manhã. Eu falo, 5 horas da manhã eu tô dentro do ônibus, tô no metrô, que essa pessoa tá treinando. Não, foi só merecimentos. Pois é. Não, ai, é só você vencer na vida que você consegue, Leilane. Poxa, para de frescura, É, mulher. No as ônibus, não dá 24 pra horas são as mesmas. Exato. A gente entra num Acordo ponto. mais cedo. Isso. Não tem academia que abre às 3 da manhã na sua casa? Perto da sua casa? Então, Exatamente. Vocês sabem diferenciar um desconforto passageiro de algo que precisa mais de atenção, assim, que vocês percebem que aquilo mexeu com vocês, e aí vocês começam a repensar, às vezes, se aquilo é frescura mesmo? Vocês conseguem ter, assim, esses sinais? Nossa, muito. Justamente pelo teatro, a gente aprende a se olhar de fora. Sim. Então, toda vez que eu tenho, que eu sinto alguma emoção, quando eu estou muito feliz, quando eu estou triste, eu tento sair de mim e tentar buscar por que que eu estou sentindo isso. O que engatilhou esse sentimento em mim? É muito doido, eu tenho isso até com luto. Até com luto eu sinto isso, que é saudade, ou enfim, vários motivos. Mas assim, perceber se algo mexe muito comigo é se essa coisa leva um tempo pra curar, se esse problema leva um tempo pra ser resolvido dentro de mim. Normalmente, quase nunca eu tenho isso, graças a Deus. Ou então eu preciso levar pra terapia pra descobrir essas coisas ainda. Mas todo o problema que eu passo, eu tento resolver dentro de mim primeiro. Tem um problema, eu tento resolver dentro de mim primeiro pra depois expor pra fora esse problema. E normalmente eu saco, isso é fogo de palha e é Uhum. passageiro. Quando passa rápido assim, então eu percebo quando é algo que vai afetar muito a minha saúde ou não. Então, se vai afetar muito a minha saúde, aí o negócio vai ter que ser estudado. Mas normalmente não. Normalmente os problemas que eu tenho hoje em dia não serão algo duradouros, não serão traumas. Traumas, eu lembro de quando eu era criança, coisas que me aconteceram que acarretaram num trauma e faz com que eu seja o que eu sou hoje. Sim. Então, eu lembro de coisas que aconteceram na minha infância que criaram trauma e eu carrego até hoje. Que aí eu vou ter que curar na terapia. Sim. pois é. O tempo que a gente dá importância para isso, né? A gente costuma classificar.
Acho que quando é uma coisa que vai afetando nosso corpo, a gente dorme, pensa, porque tem coisa assim que a gente vai, se estressou ali, resolveu. Eu sou assim, eu costumo ficar pensando, pensando, mas no outro dia eu já esqueço. Agora, se é uma coisa que você dorme e acorda pensando naquilo, aí já vê assim, que você tem que ver um jeito de resolver, porque já não é frescura, né? Mesmo Exato. assim, a gente costuma julgar isso, né? Até com a gente mesmo, se é frescura ou não. Ai, meu Deus, será que eu não tô exagerando? Nossa, Lei, você fez eu lembrar agora é, é, da minha mãe também falando o que é que eu estava fazendo as coisas. Mas por que você está fazendo isso? E eu falei, "Mãe, eu estou fazendo porque eu sonho com isso desde quando eu era criança. Por exemplo, é o navio de madeira que eu fiz. Quando eu era criança, eu assistia filme dos piratas e eu fazia qualquer coisa, virava um barco. Caixa de ovo, isopor, tudo virava barco. E eu já cheguei a comprar palitinhos de picolé para fazer, mas eu nunca consegui fazer, porque eu era uma criança. Uma criança não tem. Eu não tinha essas habilidades. Sim, as ferramentas, E né? aí eu me, pe- sim, aí eu me peguei pensando, ah, eu vou fazer. E aí eu via vídeo, e aí eu via não sei o quê, e aí eu ficava inspirado. E aí eu comecei a fazer, aí eu fui de fato e fiz. E isso foi a realização de um sonho de infância, só fazer um barco de madeira. Foi a realização de um sonho de infância. E aí eu curei aquela criança que não conseguiu fazer com 10 anos de idade um barco de madeira. Oh, meu Deus! Muito fofo. A gente tem isso mesmo, né? A Leilani falou um ponto legal, que é essa coisa de muitas vezes a gente dizer pra gente mesmo, né? Será que isso é frescura? Será que eu tô exagerando? E não dá, às vezes, a gente não dá conta, às vezes, das nossas próprias percepções mesmo. Muitas vezes a gente demora pra ir em um médico ou demora pra fazer alguma coisa. É muito por isso, assim, por diminuir as nossas dores, ou, enfim, achar que aquilo ali é cotidiano, rotineiro, né? Mas vocês disseram perfeitamente. Eu acho que aquilo que permanece te irritando, te cutucando, é realmente algo que a gente tem que investigar. Agora, se é uma coisa que você dormiu e passou, né? Tá bom demais, a gente tá indo bem e é isso, faz parte, né? Eu acho que isso que o Gabs também comentou sobre a gente, né, que é artista e tem essa sensibilidade também aflorada, né? A gente tem muito essa coisa de observar o mundo e também mostrar um pouco de como a gente vê o mundo para o outro. Mas o quanto é importante a gente também entender o nosso mundo, esse cosmos que nós, né, estamos, assim, isso é muito importante. E é uma coisa que a arte, né, a gente tem, assim, um pouco de sorte de poder ter esses momentos, esses resgates e poder pensar nisso, porque quando a gente cria, quando a gente tá lá fazendo arte, a gente tá se colocando nesse lugar, né, de vulnerabilidade, que a gente consegue, sim, dar nome, às vezes, a algumas tristezas, encontrar alguns traumas. Isso realmente não é em toda a profissão, não é em todo momento, às vezes a pessoa tem que realmente buscar uma terapia, mas às vezes a gente ali, no nosso ofício mesmo, a gente de repente se depara com alguma coisa que a gente, enfim, que a gente precisava curar, ou que a gente. Quantas coisas eu curei, né? Curei dentro de palco, assim, falando e, enfim, fazendo aquilo, assim. E vocês se acham pessoas que são, assim, que aconselham bem as outras? Vocês acham que vocês têm ali, vocês sabem o limite do acolhimento? Vocês acham que tem limite ao acolhimento, né? Que também é uma boa pergunta. Mas vocês sabem, assim, quando vocês, não, enfrenta isso aí não é nada. Vocês sabem, assim, vocês acham que vocês são essas pessoas que conseguem ouvir? Às vezes até elas acham que é frescura, enfim. Vocês acham que vocês são bons amigos nessa parte? Eu sou boa para ouvir. Amo. Sou boa para ouvir, mas também não fico naquela, ai, tratando igual uma criança, que nem um bebê, assim. Você ouve, né, acolhe a pessoa e depois dá um empurrão para a pessoa ir lá resolver, né? Porque infelizmente a vida não é um morango Não. e precisa resolver, não tem como deixar pra lá, sabe? Porque é, aquilo afeta, né? É uma coisa que você leva, dependendo do problema, você vai levar aquilo e não vai te fazer bem. Então, você tem que dar um jeito de resolver.
E aí os amigos estão lá para isso, para ouvir, acolher e falar, vai, resolve, vai que vai dar certo. Sim. É, eu acho que eu acho que eu quando eu não sei se eu sou um bom conselheiro, mas eu sempre aconselho a pessoa a a focar na solução. Não foca no problema, foca na solução. Porque se você for mergulhar só no seu problema, só no problema, você vai nesse poço sem fundos e não vê luz nesse túnel. Então, vá, corre. Corre nesse túnel aí que uma hora chega a saída. Sim. Eu sempre ouço a pessoa, entendo e o meu conselho sempre é: ok, se é uma coisa que eu consigo ajudar a pessoa, beleza. Se é algo que é ela que tem que resolver dentro dela, falar, meu amigo, eu entendo que você está passando por isso, isso e isso. Eu acho que você está passando por isso. E a única pessoa que pode te ajudar nesse momento, nesse seu problema, é você. Só Você. você pode sair daí. Só você ou a ajuda de um profissional, né? Porque às vezes é um caso da pessoa precisar fazer um acompanhamento mesmo. E aí são casos um pouquinho mais sérios, né? Não são os dilemas do dia a dia, as crises que nós temos no dia a dia, crise de idade, crise de aparência, de Sim. autoestima. Todo mundo tem essas crises e todo mundo leva de um jeito diferente. Às vezes a pessoa realmente precisa de um empurrão. Fala, vai, você é linda, vai, você é bonita. Uhum. Exatamente. É um ótimo exemplo esse que você deu, mas eu também sou do time que precisa dizer algo pra que a pessoa também saia daquilo, sabe? Pra que ela não fique emaranhada naquilo e não vá pra frente. Eu muitas vezes quando eu escuto conselhos, principalmente de pessoas muito próximas, eu tenho aquela sensação às vezes de não querer muito ouvir e tem aquela coisa de tipo assim, ai, será? Principalmente se é assim, ai, são pessoas muito próximas mesmo, que parece que, sei lá, ela já vem querendo saber dar a solução, né? E às vezes eu tenho aquela sensação de tipo assim, ai, mas depois que passa um tempinho, eu vou entendendo o que a pessoa quis dizer pra mim e eu super acolho e entendo. E muitas vezes eu mudei até de estratégia, mudei ali, tentei resolver o problema graças a que a pessoa tava dizendo, assim. Querer resolver a coisa muito fácil, porque arianos têm essa coisa meio prático. Você, meu, você tá assim porque no seu relacionamento passado aconteceu aquilo, você vai ouvindo, você já vai entendendo por que que a pessoa ficou tão chateada com uma coisinha que aconteceu atualmente com o boy de agora, sabe? Às vezes eu tenho que me policiar. Então, eu sou um péssimo ouvinte. Ah, não me dê conselho, porque quando eu tô com um problema, eu vou pedir ajuda pra você, mas eu não quero ouvir um conselho, ai, o que que eu faço? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu Isso! vou fazer, eu só quero que você valide o que eu vou fazer, porque eu Muito. já estou com a solução. Nossa, e na praticidade. Ah, Uhum. já tô com a solução do meu problema. Quero só que a pessoa valide, fala, eu vou fazer isso, isso, isso. Só valide, não precisa me dar um conselho pra fazer outra coisa. Cara, total, Eu total sou um meu agora. péssimo ouvinte. E às vezes a gente só quer falar pra gente processar também o que a gente tá pensando em como vai resolver. É tenso. É muito doido isso. E agora vamos entrar num assunto mais profundo, né? Vocês acham que a sociedade tem alguma grande frescura que a sociedade hoje, no que a gente vive hoje, dita como frescura, mas que vocês acham que logo isso vai mudar? Ou que vocês acham que a sociedade precisa de mais compreensão e precisa mudar isso? Que isso com certeza não tem como continuar daqui para 10, 20, 30 anos? Vocês acham que isso vai erradicar na nossa sociedade? Alguma frescura que as pessoas dizem hoje? Ou que você gostaria também, né, esperançosamente, porque às vezes a gente somos grandes esperançosos. Nossa, eu tenho uma polêmica aí. Amo. É, o que eu acho que hoje em dia é frescura como eu trabalho em escolas, então diretamente eu trabalho com crianças e tenho contato com alguns pais. E alguns pais são muito complicados, Nossa. porque o pai dá o diagnóstico para a criança. Ai, meu filho faz isso, então ele tem tal coisa.
Ah, ele faz isso porque o médico, enfim. Eu acho que esses laudos que estão atribuindo às pessoas, eles estão fazendo, eles estão piorando a situação do que Nossa, de sim. fato melhorando, do que realmente uma pessoa que precisa de um tratamento, ela vai vir fazer terapia, tomar medicamento. Agora tem pessoas, tem crianças, tem adultos que não precisam, que tem uma característica de uma coisa ou outra, mas não tem aquela condição de vida. E aí ela ela muda toda a trajetória de vida dela, todo o jeito de viver, porque ela tem um laudo. Eu acho isso frescura e eu acho que isso deve melhorar, precisa melhorar, senão a gente vai ter uma sociedade completamente doente de verdade. Não só quem realmente tem problema, mas quem é saudável vai acabar ficando doente, porque todo mundo tá doente. Cara, super. Concordo super. Fato. Eu acho que tudo que a gente coloca um limite vira frescura, né? É, vou, vou voltar no exemplo de ambiente de trabalho, né? Tem aqueles lugares que a gente chega e a gente não consegue ficar. Mas a pessoa que está lá há 10 anos fala: Não, eu tô aqui há 10 anos. Uhum. Eu tô aqui há 10 anos. Vai, fica, se aguenta. E, tipo assim, a pessoa não entende que, assim, você é de um jeito. Você aguenta ficar mais 20 anos, parabéns. Meu limite é esse. Então, assim, respeita e pronto, sabe? Então, eu acho que uma coisa que não tem cura é essa questão, assim, do ser humano como ser humano, assim. Precisaria, né, as pessoas entender e respeitar, mas eu acho que não nessa vida não vai rolar. Meu Deus. Sendo sincera, Você não tá Ai, eu botando muita tenho um exemplo nossa, fé. de um âmbito de trabalho. é uma coisa que, infelizmente não vai. E não só isso, né? Tem vários problemas, várias coisas. Você falando assim, Lei, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no trabalho também. É, eu fiz amizade com uma pessoa, só que essa pessoa é muito infeliz no trabalho, muito infeliz. Nossa. E ela quer porque quer sair. E eu assim, ai meu Deus, não sai, porque se você sair, eu vou ficar sem você, não sei o quê. Mas eu quero que você saiba, porque é o melhor pra você. Eu quero que a pessoa saia porque é o melhor pra ela, mas eu não quero porque vai ser o melhor pra mim. Muito, muito. Cara, eu concordo com vocês. Gabriel aí, nossa, com certeza eu concordo muito sobre essa questão dos laudos, né? Que hoje em dia parece mais fácil você assumir um laudo, assumir uma doença, do que você simplesmente entender e se adaptar àquele contexto que é um pouco mais desafiador. Porque antes a gente achava que qualquer coisa, né? A gente achava que qualquer coisa que a pessoa fosse diferente, a gente também era mais radical. Ah, não, isso aí é frescura. Não, a pessoa, ela escreve com a mão esquerda. Não, ela tem que escrever com a direita. Frescura isso aí. Depois a gente passou por uma fase mais, vamos dizer assim, uma fase onde a gente entende aquilo e a gente valida aquilo. Só que aí depois, agora a gente tá numa passabilidade para essas coisas que tá mais num lugar de reconforto e de não aceitar os desafios do que realmente de um diagnóstico. E eu acho que o meu, assim, que eu daria aqui, né? Vocês já falaram coisas muito legais, mas eu acho que futuramente eu espero que isso passe logo. Essas questões políticas hoje, onde as pessoas falar sobre política, falar sobre o seu posicionamento político e não ser tratado de uma coisa de um jeito tão irrelevante, né? Como se aquela pessoa soubesse o que é melhor para você e que a gente pudesse ser, sim, futuramente pessoas que respeite sim o posicionamento do outro, mas que não invalide o que a outra pessoa está pensando ou o que ela acha que é bom ou não, né. Então a gente tá chegando aí num momento eleitoral que vai ser um sofrimento, que a gente vira a cara para os outros, que a gente precisa assim, eu tô até me preparando mentalmente de tipo assim: "Não vou cair nessa, vou ficar mais de boa esse ano". Mas aí eu assisto 2 stories do meu tio e fico: "Ai, que ódio, ele não sabe nada", sabe. Tio, eu te amo, mas assim, é muito difícil. E isso parte também do nosso lado, parte da gente também. Não só da, né, não só de quem é
a favor ou contra do que a gente pensa. Mas assim, eu acho que a sociedade precisa se curar dessa situação de ódio total e lidar com a política de um jeito mais correto, né? Do que é melhor, de quem tá mais preparado, de quem realmente tem ligações ali que conseguem entender a sociedade e aquela comunidade. E não só, tipo, ah, não, é porque a minha doutrina, o meu estilo de vida, e a gente parar de, enfim, não, tanto desmerecer, quanto também entender a importância disso. Então, eu espero que daqui a algumas décadas a gente possa superar, o Brasil possa superar aí essa fase. E a gente consiga ver, mas não sei se vamos conseguir também, assim como a Leilane, né? Falou sobre o dela. Não sei se a gente vai conseguir ver isso, mas eu espero que a gente supere um pouco dessa coisa de torcida de time lidando como se a política pudesse ser isso. E não é, né? É uma parte muito importante da vida do ser humano na sociedade. Sim. E a gente não pode mudar o mundo Sim. total, mas a gente muda o nosso mundinho. Por exemplo, você falou sobre política. Lá na escola, eu tenho um professor que, nossa, a gente bate um papo doido. Só que Uhum. aí eu vejo os stories dele e falo, Deus do céu, não dá, não dá, não dá. Mas aí eu me policiei. Sim. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Se me perguntar, eu falo. Mas enquanto não pergunta, tudo numa boa. E assim, para mim realmente não vai mudar nada. Não vai mudar. Os papos que a gente leva, vamos continuar levando. Sim. E aí, nessas conversas, a gente fala sobre família, sobre várias coisas, e aí ele vem com uns assuntos bem preconceituosos de um jeito mais acolhedor, eu tento falar de uma lá, mas isso é porque a pessoa tem esse tipo de vivência, enfim. Sim. É, tento contornar a situação de não concordar, de não validar aquele preconceito que ele pratica, que ele fala que ele diz na fala dele. Enfim, a gente continua conversando e vamos continuar conversando, só que ele tem um posicionamento político e eu tenho outro, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente continua conversando e gostando das mesmas coisas. Cara, eu acho que a gente precisa logo, logo, né? Claro que ninguém tá validando crimes, né? Mas diferenças de pensamentos Ah, a gente precisa urgentemente começar a ter uma compreensão maior e parar de lidar como se fosse algo assim superficial e tipo, ai, ele é um bobinho, por isso que ele pensa assim. Ou ai, ele, enfim, não, sabe? Eu acho que a sociedade precisa começar a lidar, né? Só que é realmente algo difícil de mudanças, mas como uma boa, né, otimista, espero que isso mude aí logo, logo. E para finalizar de vez, Sim. qual conselho vocês dariam aí para pessoas que têm sentimentos invalidados constantemente? Quem tá em rodas de amigos de pessoas que sempre estão ali pesando na pessoa, ou a pessoa realmente tem uma comunicação mais, digamos, mais vitimista, assim, tem um lugar mais difícil, assim, que acaba sendo levado também, né? A pessoa que geralmente se coloca nesse lugar, às vezes leva mais na cabeça. Enfim, como é que vocês diriam, se vocês pudessem dar um conselho? Eu vou Pessoas amar. vitimistas, melhorem. Ai, gente, 3 arianos dando conselhos. Nós vamos acabar com hoje o ouvinte vai ser o quê? Sair daqui pra terapia. Ai, meu Deus. ou a pessoa vai sair daqui querendo fazer terapia, ou vai querer ser nossos amigos, porque a gente é na lata. Ó, assim, conselho, eu sempre sou muito direto. Ai, meu amigo tá reclamando porque ele tá se achando feio. Cala a boca! Olha como você é bonito, olha isso, olha o branco do seu olho como é bonito, olha a sua sobrancelha como é bonita, olha o formato do seu rosto como é bonito. Ah, isso é bonito e vai. O conselho é,
O conselho é: você tem que se amar primeiro, antes de tudo. Se você gosta de você, então todo mundo, então o resto do mundo não importa. Agora, se Exato. você não gosta de você, tudo tem importância. É, Sim. eu acho isso também, assim, não busque validação, né? Porque só você sabe a dor, aquela frase, né? Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Então, foque em resolver o que te afeta, em resolver seus problemas e não liga pro que os outros acham de você, porque acha, né? Ninguém te conhece, ninguém sabe, Exato. só você sabe. Então, é você com você mesmo. E eu Arrasaram. tenho um conselho. Eu tenho um Hum, conselho também, que é até um conselho pra mim, que é: sejam um pouco mais tolerante consigo, porque a gente se julga muito. Nós, às vezes, somos muito cruéis conosco. muito. E, e às vezes eu me pego, nossa, me julgando porque eu me conheço. Falar: Gabriel, você fez isso porque você sabe que você é assim, que você não que você sabe, eu me julgando. E aí a gente tem que parar e pensar: não, calma, relaxa, eu fiz isso, eu sei que eu estou assim, mas eu vou melhorar. Eu amo. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Exatamente. Gente, o meu Ah, conselho é: conversem, falem. E hoje eu tive o prazer de conversar com esses dois arianos maravilhosos, Gabriel e Leilani, que ouvintes, pra vocês que não sabem, a gente já se conhece há muito tempo, mas os dois são best friends forever. E olha, eu tenho certeza que aqui eles se seguraram muito, muito mesmo, viu? Porque esse papo saiu extremamente civilizado. Estou passada de como eles foram sérios. Às vezes eu olhava pra cara um do outro, o outro rindo do que o outro tá falando. Mas queria agradecer imensamente a presença de vocês dois. Foi incrível o papo. E pra gente se despedir da audiência e também agradecer, né? Dizer aí que o meu conselho é: conversem bastante, falem bastante dos problemas, que as coisas passam. E eu queria que vocês se despedissem da audiência, deixando os arrobas de vocês, falando aí da confeitaria, falando das coisas que vocês têm, pra deixar aí pra trocar nesse momentinho final. Quem quer começar? Eu tenho 2 Instagrams, um é Gabriel Davis, só, que é o meu pessoal, que eu posto só coisas pessoais e às vezes algumas coisas profissionais. E quase nunca posto nada lá. E tem o meu também de arte, que é o Davis underline Studio Art, que é lá onde eu posto tudo que eu tô fazendo no dia a dia, e eu faço bastante coisa. Mesmo no período de aula, final de semana, eu tô sempre lá no meu ateliê, que é o meu. Lá é a minha terapia. O meu ateliê é a minha terapia. E aí eu gosto de mostrar minha terapia para todo mundo, porque eu me sinto inspirado vendo outras pessoas, e eu acho que outras pessoas vendo o meu trabalho também se inspiram. Arrasou. arrasou. O meu é @euleilane, com 2 N, e é lá que eu vivo, é lá onde vocês me encontram. E tem o da minha confeitaria também, que é @Voneide Confeitaria. E aí onde vocês verem, onde vocês vão ver os doces mais lindos do mundo. E sobre o teatro, né? Nosso projeto que acontece uma vez ao ano. Vão acompanhando a gente, que aí a gente vai, né, colocando tudo lá. Sim. E é Gente, isso. muito obrigada, viu? E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!